Meu próprio filho me barrou na porta do casamento da minha neta e disse na frente de 250 pessoas: "Mãe, a senhora não está na lista. Você não foi convidada." Eu que paguei cada centavo daquela festa. Cada centavo. 180 mil reais. Mas isso eles só lembraram depois, quando já era tarde demais. Meu nome é Helena Bittencourt. Tenho 68 anos e sou viúva há 10. Nasci no interior do Paraná, numa casa de chão batido, onde minha mãe cozinhava em fogão a lenha. Conheci meu marido Maurício numa festa da igreja. Ele era caminhoneiro. Eu ajudava meus pais na lavoura de milho. A gente casou com a roupa do corpo e um sonho na cabeça. Construímos tudo do zero, tijolo por tijolo, suor por suor. Quando Maurício se foi, deixou para mim não só a saudade, mas um império que a gente ergueu juntos. Um império que ninguém imagina que existe. E foi exatamente por isso que meu filho Daniel achou que podia me tratar como lixo. Deixa eu te contar direito como foi. Não vou pular nada. Você precisa entender cada detalhe para sentir o tamanho da humilhação. E depois, o tamanho da minha resposta. 3 meses antes do casamento, Daniel e a mulher dele, Lorena, vieram aqui em casa. Sentaram no meu sofá de veludo bordô, aquele que eu comprei quando a vida começou a melhorar. Lorena estava com aquele perfume caro que ela adora, o que deixa o ar pesado. Daniel segurava a mão dela nervoso. Eu já sabia que vinha pedido. "Mãe, a gente precisa conversar sobre o casamento da Sofia." Minha neta, minha primeira neta. 22 anos, formada em arquitetura. A menina que eu embalei no colo quando tinha 3 dias de vida, porque a Lorena disse que estava cansada demais para segurar. "Eu tô aqui para isso, meu filho. Fala." Lorena suspirou teatral. Ela sempre faz isso. Suspira como se o mundo inteiro pesasse nos ombros dela. "Dona Helena, a senhora sabe que a gente queria dar o casamento dos sonhos para Sofia? Mas a situação tá difícil. O Daniel teve uns problemas na firma. A gente tá apertado." Firma. Ele chama de firma. Uma agência de publicidade que mal paga as próprias contas. Eu sei disso porque sou eu quem deposita 25 mil reais todo mês na conta dele. Ele acha que eu não sei que esse dinheiro paga o condomínio da mansão onde ele mora, o colégio particular dos meus netos mais novos, a academia da Lorena, o restaurante japonês que eles frequentam toda sexta. Eu sei de tudo. Mas nunca falei nada. Mãe não cobra. Mãe dá. "Quanto vocês precisam?" Perguntei direto. Não gosto de rodeio. Daniel engoliu seco. O orçamento da festa ficou em 180 mil. A gente conseguiu juntar 20. Faltam 160. 160 mil reais. Para muita gente é o preço de uma casa. Para eles, era a diferença entre o casamento dos sonhos e a vergonha de cancelar tudo. Para mim, era menos do que eu ganho de aluguel em um mês. Mas eles não sabem disso. Ninguém sabe. "Mãe, a gente não ia pedir se não fosse necessário." Daniel continuou, e nos olhos dele eu vi o menino que ele foi. O menino que eu criei sozinha depois que o pai adoeceu. O menino que eu protegi de tudo. "Eu pago." Falei simples assim. Lorena arregalou os olhos, surpresa. Ela esperava que eu negociasse, que eu impusesse condições. Ela não me conhece. Quando é para a família, eu não negocio, eu dou. "Sério, mãe? A senhora tem certeza?" Daniel perguntou, mas o alívio já tinha tomado conta do rosto dele. "Tenho. Passa os dados dos fornecedores que eu faço as transferências amanhã mesmo." Lorena se levantou e veio me abraçar. O perfume pesado quase me sufocou. "A senhora é uma bênção, dona Helena. Uma bênção." Eu devia ter percebido naquele abraço. Devia ter sentido a falsidade. Mas mãe é boba. A avó é mais boba ainda. A gente quer acreditar que o amor é verdadeiro. Nos 3 meses seguintes, eu paguei tudo. Transferi 165 mil reais, não 160. Porque no meio do caminho apareceram imprevistos. O vestido da Sofia ficou mais caro. A decoração precisou de flores importadas. O buffet aumentou o número de convidados.
Eu paguei tudo sem reclamar. Assinei contratos. Negociei com o dono do espaço, um casarão colonial lindo na região de Cotia. Escolhi a cor das toalhas de mesa. Dei palpite no cardápio. Aquela festa era minha também. Ou pelo menos eu achava que era. No dia do casamento acordei às 6 da manhã. Não consegui dormir direito a noite toda. Sabe quando a gente fica ansiosa de alegria? Era isso. Minha Sofia ia casar. A menina que eu ensinei a fazer bolo de fubá, que dormiu na minha casa todo o fim de semana quando era criança, que me ligava chorando quando brigava com a mãe, ela ia casar. E eu ia estar lá. Fui ao salão de beleza às 8. A Neuza, minha cabeleireira há 15 anos, fez um coque elegante, prendeu meu cabelo branco com grampos delicados. A senhora tá linda, dona Helena. Parece uma rainha. Eu sorri. Me sentia uma rainha. Voltei para casa e vesti o vestido que eu tinha comprado especialmente para esse dia. Um vestido de seda na cor pérola, que me custou R$ 4.000. Coloquei o colar de pérolas verdadeiras que o Maurício me deu no nosso 20º aniversário de casamento. Passei o perfume francês, aquele que eu reservo para as grandes ocasiões. Me olhei no espelho e pela primeira vez em muito tempo me achei bonita. Digna. Uma matriarca indo celebrar a felicidade da neta. Chamei um carro executivo. Não ia de táxi comum. Não nesse dia. O motorista, um senhor de uns 50 anos, me cumprimentou educado. A senhora vai pra festa boa, hein? Tá um luxo. Vou pro casamento da minha neta, respondi, e minha voz saiu cheia de orgulho. O trajeto até Cotia durou 40 minutos. Eu ia olhando pela janela, pensando em tanta coisa, pensando em como a vida dá voltas. Eu, que nasci em casa de chão batido, agora indo pro casamento da neta num casarão colonial que custou R$ 180.000. O Maurício estaria orgulhoso. Eu tinha honrado o nome dele. Tinha dado pro nosso filho e pros nossos netos uma vida que a gente nunca teve. Quando o carro parou na entrada do casarão Vale dos Sonhos, eu respirei fundo. O lugar era exatamente como nas fotos. Um casarão amarelo com colunas brancas, jardins imensos, árvores centenárias enfeitadas com luzinhas delicadas. Tinha um lago artificial com cisnes de verdade. Tinha uma capela anexa toda de vidro onde a cerimônia ia acontecer. Era um sonho. Um sonho que eu paguei. Eram 4:30 da tarde. A cerimônia começava às 5. Os convidados já estavam chegando. Eu vi mulheres de vestido longo, homens de terno, crianças de roupa de festa. Todo mundo animado, rindo, tirando foto. Eu caminhei pela alameda de pedras portuguesas que levava até a entrada principal. Meu salto alto fazia um barulhinho firme a cada passo. Eu me sentia poderosa. Na porta principal tinha 2 recepcionistas com pranchetas. E do lado delas, em pé, estavam Daniel e Lorena. Meu filho estava num terno azul marinho sob medida, daqueles que custam o salário de 3 meses de um trabalhador comum. Lorena usava um vestido verde esmeralda justo, com decote que mostrava o colo cheio de brilhantes. O cabelo dela, liso e preto, caía pelas costas como capa de revista. Eles estavam recebendo os convidados, sorrindo, distribuindo abraços. "Daniel, Lorena!" chamei acelerando o passo. Meu coração batia rápido de felicidade. Daniel virou a cabeça, me viu, e o sorriso dele morreu. Simplesmente morreu, como se apagassem uma luz. Lorena também me viu. Ela tocou no braço do meu filho um toque rápido e sussurrou alguma coisa. Eu não ouvi o quê, mas vi o rosto dela. Não tinha surpresa, tinha decisão. Eu continuei caminhando. Cheguei perto, pronta para abraçar meu filho. "Meu amor, que bênção esse dia! Eu tô tão feliz!" Estendi os braços. Daniel não se moveu. Ele me olhou de cima a baixo. Olhou para o meu vestido caro. Olhou para o meu colar de pérolas. E quando ele abriu a boca, o que saiu de lá não foi um cumprimento. Foi um tapa na cara. "Mãe, o que a senhora está fazendo aqui?" Eu ri. Achei que era brincadeira. "Como assim? O que eu estou fazendo aqui?"
Vim pro casamento da Sofia, ué! A senhora não tá na lista, ele disse. A voz dele era fria, dura, como se ele estivesse falando com uma estranha que tentou entrar sem convite. Tem coisas que a gente demora para processar. Meu cérebro simplesmente não entendeu as palavras. Que lista, Daniel? Que brincadeira é essa? Lorena deu um passo à frente. Ela tinha um sorrisinho no canto da boca. Pequeno, discreto. Mas eu vi, juro que vi. Dona Helena, houve um mal-entendido com os convites. Seu nome não tá na lista de confirmados. Eu olhei para ela. Depois olhei para o meu filho. Depois olhei para a fila de convidados atrás de mim. Tinha umas 20 pessoas esperando para entrar. Todo mundo ficou em silêncio. Todo mundo me olhando. Mal-entendido? Minha voz saiu fraca. Daniel, eu paguei por essa festa. Eu paguei tudo. Foi quando ele pegou a prancheta da mão da recepcionista. Passou o dedo pela lista. Uma vez. 2 vezes. Devagar. Com uma calma que fez meu estômago revirar. Não tem seu nome aqui, mãe. Deve ter sido engano no convite. Engano no convite. Eu não recebi convite. Porque mãe não precisa de convite. Avó não precisa de convite. Ou pelo menos era isso que eu achava. Daniel, pelo amor de Deus. Minha voz começou a tremer. Para com isso. Eu sou sua mãe, eu sou a avó da Sofia. Eu ajudei a criar essa menina. Eu paguei por essa festa inteira, cada centavo. A senhora pagou porque quis, Lorena disse, e a voz dela era gelo. Ninguém pediu para a senhora se intrometer nos preparativos. Intrometer. Ela chamou minha ajuda de intromissão. Eu olhei para os olhos do meu filho procurando alguma coisa, uma piscada, um sinal de que aquilo era uma pegadinha cruel. Mas o que eu vi foi pior que indiferença. Era nojo. Ele estava olhando para mim com nojo. Mãe, por favor, não faça cena. Ele disse baixo, mas todo mundo ouviu. A senhora não tá na lista. Foi um engano. A gente vai resolver isso depois, mas hoje não dá. Resolver depois? Seu filho, hoje é o casamento da minha neta. Eu não vou perder isso. Foi quando a voz da Lorena subiu de tom, alta o suficiente para todo mundo na fila ouvir. Dona Helena, a senhora está constrangendo todo mundo. Por favor, se retire. Se retire. Como se eu fosse uma vendedora de enciclopédia. Como se eu fosse uma pedinte. Como se eu não fosse a mulher que pagou cada detalhe daquela festa maldita. Eu olhei ao redor. 250 convidados. Reconheci vários. Dona Beatriz, minha vizinha de 15 anos. O primo Alcides, que eu ajudei a pagar cirurgia do coração. A comadre Teresa, que sempre me chamou de exemplo de mulher. Todo mundo me olhando. Ninguém disse nada. Ninguém me defendeu. Eles só ficaram ali, parados, esperando para ver o que ia acontecer. O silêncio doeu mais que as palavras. Eu senti minhas pernas bambas. Senti o calor subir para o rosto. Mas eu não ia chorar. Não ali. Não na frente deles. Respirei fundo. Ajeitei meu colar de pérolas. Olhei bem dentro dos olhos do meu filho. Tudo bem, Daniel? Se foi um engano, eu peço desculpas por ter vindo. Minha voz não tremeu. Não sei como, mas não tremeu. Me virei e caminhei de volta pela alameda de pedras portuguesas. Cada passo doía. Eu sentia o peso dos olhares nas minhas costas. Ouvi sussurros, ouvi risadinhas abafadas. Passei pelos arcos de flores brancas que eu escolhi. Passei pelas luzinhas nas árvores que eu aprovei. Passei pelo lago artificial com os cisnes que eu achei lindo quando vi nas fotos. O motorista do carro executivo ainda estava lá esperando. Ele me viu e franziu a testa. Ué, dona, esqueceu alguma coisa? Entrei no carro. Me leva para casa, por favor. Mas a festa? Não teve festa para mim. O caminho de volta foi um borrão. Eu olhava pela janela, mas não via nada. Meu cérebro estava preso naquela porta. Na cara de nojo do meu filho. No sorrisinho da Lorena. No silêncio dos 250 convidados que me viram ser enxotada. Eles me usaram, pegaram meu dinheiro, sugaram cada centavo.
E quando chegou a hora de celebrar, me descartaram como um pano sujo. Cheguei em casa às 6h15. A festa devia estar começando naquele momento. Eu imaginei a Sofia entrando na capela de vidro. Imaginei o vestido de renda francesa que eu paguei. Imaginei a música que eu ajudei a escolher. E imaginei a cadeira vazia, onde eu deveria estar sentada. Tirei o vestido de seda e joguei no chão. Tirei o colar de pérolas e deixei em cima da cômoda. Lavei o rosto, tirando a maquiagem que a Neuza tinha feito com tanto carinho. A mulher que me olhava no espelho não era mais a rainha que tinha saído de casa. Era uma mulher velha, cansada, humilhada. Mas enquanto eu olhava para mim mesma, alguma coisa começou a mudar. A tristeza começou a dar lugar para outra coisa. Raiva. Não era só raiva. Era clareza. Uma clareza gelada que cortava como faca. Eles acharam que podiam me usar. Acharam que eu era uma velha boba, uma bolsa de dinheiro ambulante que aceitaria qualquer coisa pelo amor de família. Eles me subestimaram. E esse foi o erro deles. Fui até o escritório. Abri o cofre que fica escondido atrás do quadro do Maurício. Dentro tinha uma pasta azul. Dentro da pasta tinha documentos. Documentos que eles nem imaginam que existem. A escritura da mansão onde Daniel mora está no meu nome. A escritura da casa de campo onde eles passam todo o fim de semana está no meu nome. O documento do carro importado que Daniel usa está no meu nome. As transferências mensais de R$25 mil saem da minha conta. Eles não têm nada. Tudo o que eles chamam de deles é meu. Se você está me ouvindo agora e se perguntando se o que eu vou fazer é certo ou errado, deixa eu te dizer uma coisa. Quando passarem por cima de você, quando te tratarem como lixo depois de sugar tudo que você tem, aí você me julga. Mas antes disso, você não sabe o que é essa dor. Olhei para o relógio. 7h30 da noite. A festa estava no auge. Eles deviam estar cortando o bolo agora. Aquele bolo de 6 andares que custou R$8 mil. Peguei meu celular e disquei um número que eu não ligava há meses. Doutor Augusto Ferreira. Doutor, é a Helena Bittencourt. Teve uma pausa. Dona Helena? Que surpresa! Tudo bem? Não, doutor, não tá tudo bem. Mas vai estar. O senhor tem tempo amanhã de manhã para vir aqui em casa? Eu preciso de ajuda. Ajuda jurídica. Claro, o que aconteceu? Aconteceu que me fizeram de boba pela última vez. E agora, Virícara, eu vou mostrar para eles quem realmente é Helena Bittencourt. Desliguei o telefone. Sentei na poltrona da sala. E pela primeira vez desde que voltei, eu sorri. Não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de quem acabou de acordar. Se você gostou dessa história até agora, se inscreve no canal. Porque o que vem a seguir vai te deixar sem palavras. A velha que eles humilharam na porta vai mostrar o tamanho do poder que eles nunca imaginaram que ela tinha. E quando eles descobrirem, vai ser tarde demais. A noite passou devagar. Eu não dormi. Como dormir depois do que aconteceu? Fiquei sentada na poltrona, olhando para o teto, pensando em cada detalhe, em cada centavo que eu dei, em cada vez que eu disse sim quando eles pediram, em cada vez que eu me calei quando deveria ter falado. Às 5 da manhã levantei, preparei café. Sentei na mesa da cozinha com a pasta azul aberta na minha frente. Reli cada documento. A escritura da mansão, o contrato de comodato verbal que nunca foi assinado, o que significa que legalmente eu posso pedir de volta quando quiser. O documento do carro, tudo no meu nome, tudo. Doutor Augusto chegou às 9 em ponto. Ele é um homem de 72 anos, cabelo branco, óculos de aro dourado, postura ereta. Foi advogado do Maurício por 30 anos. Conhece nossa família desde que Daniel era criança. Abri a porta e ele me olhou com preocupação. Dona Helena, a senhora está bem? Parece que não dormiu. Não dormi mesmo. Entra, doutor, senta. Tem café fresco. Servimos o café. Ele esperou. Homem experiente sabe quando ficar em silêncio e deixar o outro falar.
Doutor Augusto, o senhor conhece meu filho há quantos anos? 35, desde que ele nasceu. E o senhor acha que eu fiz tudo certo na criação dele? Ele suspirou. Dona Helena, a senhora foi mãe exemplar. Depois que o Maurício adoeceu, a senhora segurou a família sozinha. Criou o Daniel, tocou os negócios, nunca reclamou. Então por que ele me trata como lixo? Contei tudo. Desde o pedido de dinheiro até a humilhação na porta. Doutor Augusto foi ficando vermelho conforme eu falava. Quando terminei, ele tirou os óculos e limpou com o lenço, gesto que ele faz quando está nervoso. Isso é inadmissível, ele disse. Inadmissível e ingrato. Por isso o senhor está aqui. Eu preciso da sua ajuda. Coloquei a pasta azul na frente dele. Ele abriu. Leu. E conforme lia, o rosto dele mudava. Surpresa, depois compreensão. Depois algo que parecia respeito. Dona Helena, a senhora é dona de tudo isso? De tudo, doutor. O apartamento onde eles moram, o carro que ele usa, a casa de campo, tudo meu. Eles não têm nada. E as transferências mensais? 25 mil por mês, todo dia primeiro, há 8 anos. Ele fez as contas de cabeça. Isso dá 2.400.000 reais. Completei. Sem contar os presentes, as ajudas extras, os carros que eu dei, as viagens que eu paguei. Eu gastei com eles, nesses 8 anos, mais de 3 milhões. Doutor Augusto ficou em silêncio. Um silêncio pesado. O que a senhora quer fazer? Eu olhei para ele. E a Helena que falou não era mais a vovó boazinha. Era a mulher que construiu um império do zero. Eu quero fechar a torneira, doutor. Quero que eles sintam na pele o que é não ter nada. Igual eu e o Maurício não tínhamos quando começamos. Ele acenou com a cabeça. Me diga o que precisa. E eu disse, ponto por ponto. A expressão dele ia mudando conforme eu falava. No fim, ele sorriu. Um sorriso fino, de quem sabe que a justiça, às vezes, precisa vir das mãos de quem foi ferido. Vou preparar tudo hoje mesmo, dona Helena. Amanhã de manhã os documentos estarão prontos. Quando ele saiu, eu fiquei olhando pela janela. Lá fora a vida seguia normal. Vizinhos indo trabalhar, crianças indo para a escola. Ninguém sabia que dentro daquela casa uma sentença tinha acabado de ser decretada. Daniel e Lorena ainda deviam estar dormindo, cansados da festa. Felizes por terem conseguido o casamento dos sonhos para a filha sem gastar quase nada. Felizes por terem se livrado da velha chata que ia estragar as fotos. Mas a felicidade deles tinha prazo de validade, e o prazo estava acabando. Quando o doutor Augusto saiu, eu fiquei olhando pela janela. Era domingo de manhã. Lá fora a vida seguia normal. Vizinhos voltando da padaria. Carros passando devagar. Ninguém sabia que dentro daquela casa uma sentença tinha acabado de ser decretada. Daniel e Lorena deviam estar acordando agora na suíte presidencial do hotel onde passaram a noite. Cansados da festa, felizes por terem conseguido o casamento perfeito para Sofia, sem gastar quase nada do próprio bolso. Felizes por terem se livrado da velha chata que ia estragar as fotos de família. Sofia e o marido, Pedro, estavam no avião para Cancún. Lua de mel de 15 dias. Pacote completo que custou 32 mil reais. Eu sei porque fui eu quem paguei, claro. Um presente de casamento, vó. A Sofia me pediu pelo telefone 3 semanas atrás. E eu dei, igual sempre dei. A felicidade deles tinha prazo de validade. E o prazo acabava segunda-feira de manhã. Passei o resto do domingo organizando. Não organizando papéis. Organizando a mim mesma. Cozinhei. Fiz aquele arroz com pequi que o Maurício adorava. Comi sozinha na mesa da cozinha, olhando para a cadeira vazia onde ele sentava. Tô fazendo certo, meu velho? Perguntei para o silêncio. E o silêncio me respondeu com a certeza que eu precisava. À tarde, fui na missa das 4. Não sou de ir toda semana, mas naquele dia eu precisava.
Me ajoelhei no banco de madeira dura e rezei. Não pedi perdão pelo que eu ia fazer. Pedi força para ir até o fim. Pedi para o Maurício, lá de cima, me dar coragem. E quando saí da igreja, eu me sentia blindada. À noite, o telefone tocou. Era a Teresa, minha comadre, a mesma que estava na fila da festa, e não disse nada quando me enxotaram. Helena, minha filha, eu preciso falar contigo. Fala, Teresa. Eu vi o que aconteceu ontem. Todo mundo viu. E eu quero que você saiba que foi uma vergonha. Uma vergonha o que fizeram contigo. Interessante como as pessoas falam bonito depois que o estrago tá feito, não é? E você não disse nada na hora. Respondi seca. Ela ficou sem graça. Eu não sabia o que fazer, Helena. Foi tudo tão rápido. Não foi rápido, Teresa. Durou tempo suficiente para você escolher um lado. E você escolheu ficar calada. Não é assim. Eu preciso ir, Teresa. Boa noite. Desliguei, bloqueei o número. Não tinha mais espaço na minha vida para gente que só aparece quando convém. Segunda-feira amanheceu com um céu cinza, chuviscava. Acordei às 6, igual sempre acordo. Fiz meu café. Sentei na varanda dos fundos e fiquei olhando as plantas. O jardim estava precisando de poda. Fazia tempo que eu não cuidava direito. Fazia tempo que eu não cuidava de muita coisa, sempre ocupada cuidando dos outros. Dr. Augusto ligou às 8h30. Dona Helena, os documentos estão prontos. Posso levar aí? Pode, doutor, eu estou esperando. Ele chegou às 9h20. Trazia uma pasta preta grossa. Sentamos na mesa da sala de jantar. Ele abriu a pasta e começou a tirar papéis. Primeira providência, ele disse, ajeitando os óculos. Notificação extrajudicial de rescisão do comodato verbal. A senhora está exigindo a devolução do imóvel da Rua das Acácias, onde Daniel e Lorena residem. Prazo de 30 dias para desocupação. Peguei o papel. Li cada linha. Tava tudo ali. O endereço da mansão. A data de hoje. Minha assinatura no final reconhecida em cartório, que o Dr. Augusto tinha providenciado com uma procuração velha que eu tinha dado para ele anos atrás. Segunda providência, ele continuou. Carta registrada exigindo devolução imediata do veículo Audi Q7, placa ABC 1234, em nome da senhora. Prazo de 48 horas. Caso não seja devolvido, configurará apropriação indébita e a senhora poderá registrar ocorrência policial. 48 horas, 2 dias. Peguei o papel e assinei. Terceira providência. Cancelamento das transferências automáticas programadas. A senhora vai precisar acessar o banco e cancelar. Já fiz isso, eu disse. Ontem à noite, antes de dormir. Doutor. Augusto me olhou surpreso. A senhora já cancelou? Já. Entrei no aplicativo do banco e cancelei. A transferência que cairia hoje, dia 1º, não vai cair. Ele sorriu. Um sorriso de respeito. A senhora não perde tempo. Perdi tempo demais sendo boba, doutor. Agora eu não perco mais nada. Quarta providência. A casa de campo em Atibaia. A senhora quer trocar as fechaduras? Quero, hoje mesmo, se possível. Já contratei uma empresa de chaveiro. Eles vão lá hoje à tarde. Vou mandar um funcionário do escritório para acompanhar e receber as chaves novas. Tudo planejado. Tudo milimetricamente calculado. O doutor Augusto não estava brincando. E por último, ele disse tirando um envelope grosso. O oficial de justiça vai entregar a notificação de desocupação hoje à tarde no endereço deles. Eu pedi urgência. Ele vai pessoalmente. Olhei para o envelope. Dentro estava o futuro desmoronando para eles. Dentro estava a resposta pela humilhação que eu passei. Quanto eu devo para o senhor, doutor? Nada, dona Helena. Isso é por amizade ao Maurício e por justiça. Eu não discuti. Algumas batalhas a gente aceita os aliados do jeito que eles vêm. Ele saiu às 10. Fiquei sozinha de novo. Olhei para o relógio. 10h05 da manhã. Daniel devia estar chegando no escritório da agência dele agora. Lorena devia estar na academia, como sempre vai nas manhãs de segunda.
A rotina normal deles. A última rotina normal que eles iam ter por um bom tempo. Fui até o quarto. Abri o armário. Lá no fundo, guardado dentro de uma caixa de sapatos velha, tinha um caderninho. Um caderno pequeno de capa dura azul que eu comprei há 15 anos quando o Maurício adoeceu. Eu comecei a anotar nele as coisas que eu fazia pela família. Não por maldade, por organização. Para não esquecer quem eu tinha ajudado, quanto eu tinha dado, quando tinha sido. Sentei na cama e abri o caderno. Comecei a ler. Março de 2010. Emprestei 15 mil reais para o Daniel abrir a agência. Ele disse que ia devolver em 6 meses. Nunca devolveu. Julho de 2012. Paguei 8 mil de dívida do cartão da Lorena. Ela chorou na minha sala dizendo que tinha se enrolado. Prometi não contar para o Daniel. Dezembro de 2015. Dei 50 mil de entrada para a mansão da Rua das Acácias. Coloquei no meu nome porque o crédito deles não passava. Eles disseram que era temporário. Página após página. Ano após ano. Uma lista interminável de ajudas, presentes, empréstimos que viraram doações. No final do caderno, eu tinha feito uma soma. Uma soma que eu nunca mostrei para ninguém. Total gasto com Daniel e família nos últimos 15 anos. 4.237 mil réis. 4.237 mil reais. Fechei o caderno, guardei de volta na caixa de sapatos e voltei para a sala. Eram 2 da tarde quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Helena Bittencourt? Sim, sou eu. Aqui é o oficial de justiça Carlos Mendonça. Acabei de entregar uma notificação no endereço da Rua das Acácias, número 847. O senhor Daniel Bittencourt assinou o recebimento agora há pouco. Meu coração acelerou. Ele assinou? Sim, senhora. E pediu para eu dizer que ele vai ligar para a senhora. Obrigada. Desliguei. Fiquei olhando para o telefone. Fiquei esperando. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. 10 minutos depois o telefone explodiu. Daniel. Atendi no 3º toque. Não ia parecer ansiosa. Alô? O que veio do outro lado não foi voz. Foi um urro. Mãe, que porra é essa? Que papel é esse que chegou aqui? Afastei o telefone do ouvido. Ele estava gritando tão alto que eu ouvi perfeitamente mesmo com o aparelho longe. Que papel, Daniel? Você vai precisar ser mais específico. Não finge que não sabe. Notificação de despejo. A senhora está me despejando da minha própria casa? Não é sua casa, é minha. Sempre foi. E agora eu quero de volta. Silêncio do outro lado. Um silêncio chocado. Como se ele tivesse levado um tapa. A senhora não pode fazer isso. Posso sim, e já fiz. Você tem 30 dias para sair. 30 dias? Mãe, eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma vida aqui. A senhora enlouqueceu? Não, meu filho. Eu finalmente fiquei sã. A louca era aquela que pagava tudo e aceitava ser tratada como lixo. Ouvi a respiração pesada dele. Ouvi a Lorena ao fundo gritando. É ela? Dá aqui! Deixa eu falar com essa velha louca! Lorena pegou o telefone. Dona Helena, a senhora perdeu a cabeça? A senhora não pode fazer isso com a gente. Posso, Lorena. E olha, tem mais. O carro que o Daniel usa é meu. Eu quero de volta até quarta-feira. Senão eu registro ocorrência por apropriação indébita. O carro? A senhora vai tirar o carro do Daniel? Como ele vai trabalhar? Isso é problema dele. Ele pode pegar ônibus, metrô, Uber, igual todo mundo. A senhora está fazendo isso por causa do casamento, não tá? Porque ficou brava de não ter entrado. A voz dela tinha aquele tom de quem acha que está lidando com uma criança birrenta. Não, Lorena. Eu não estou fazendo isso porque fiquei brava. Eu estou fazendo isso porque vocês me mostraram o que eu sou para vocês. Uma fonte de dinheiro. E fonte, quando seca, a gente abandona. Então eu resolvi secar, antes de ser abandonada de vez. Mas, dona Helena, e já que a gente está conversando, eu continuei. E minha voz estava firme, calma, gelada. O dinheiro que cai todo dia primeiro, os 25 mil,
Também acabou, já cancelei. Ouvi um grito do outro lado, um grito agudo. Lorena tinha entendido a dimensão da coisa. A senhora cancelou a mesada? Cancelei ontem à noite. Então o dinheiro que vocês esperavam hoje não caiu e não vai cair nunca mais. Daniel pegou o telefone de volta. A voz dele agora tinha medo. Não era mais raiva, era pânico. Mãe, a senhora não pode fazer isso. A gente precisa desse dinheiro. As contas, o colégio das crianças, tudo depende disso. Dependia, Daniel, passado. Não depende mais. A senhora está nos matando. Não, eu estou parando de sustentar. É diferente. Vocês são adultos. Vocês têm emprego. Vocês vão ter que se virar igual todo mundo. Eu vou processar a senhora. Eu vou provar que a senhora está senil. Eu vou. Vai nada. Cortei ele. Porque para processar você precisa de advogado. E advogado custa caro. E você, meu filho, acabou de perder seu financiador. Desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam. Não de medo, de adrenalina, de poder. Eu tinha acabado de soltar a bomba. E a explosão tinha sido exatamente como eu imaginei. 5 minutos depois, o telefone tocou de novo. Era a Sofia, minha neta, ligando de Cancún. Atendi. Vó, o que está acontecendo? O pai me ligou desesperado dizendo que a senhora está despejando eles de casa. É verdade, Sofia. Mas por que, vó? O que aconteceu? Você quer saber de onde eu estou assistindo essa história? Porque eu estou assistindo daqui de casa. Do lugar onde eu voltei depois de ser enxotada do seu casamento como um cachorro. Do lugar onde eu sentei e decidi que nunca mais ia ser tratada assim. Vó, eu não sabia que a senhora não estava na lista. Foi um erro. Não foi erro, Sofia. Você me viu chegando, você estava no altar. Você viu seu pai me barrar e você não disse nada. Eu estava nervosa, Você estava mais preocupada com a festa do que com a avó. E tudo bem, Sofia. Você fez sua escolha. Agora eu fiz a minha. A senhora não pode fazer isso com eles. Posso e fiz. E mais uma coisa, minha neta. Aquela lua de mel que você está curtindo, os 32 mil reais que custou, fui eu quem paguei. Então aproveita bem. Porque é a última coisa que eu pago para você. Vó. Desliguei. Bloqueei o número. Sentei no sofá. Olhei para o retrato do Maurício na parede. Eles estão me achando louca, meu velho. Estão me achando cruel. Mas você entenderia. Você sempre disse, Helena, bondade sem limite vira escada para pisarem em você. Eu demorei, mas aprendi. O resto da tarde foi um festival de ligações. Números bloqueados, mensagens no WhatsApp. Até a dona Glória, mãe da Lorena, me mandou mensagem. Helena, precisamos conversar. O que você está fazendo é desumano. Desumano? A palavra me fez rir. Desumano foi me enxotar de uma festa que eu paguei. Não respondi. Deletei. Eram 6 da tarde quando o doutor Augusto ligou. Dona Helena, o chaveiro terminou o trabalho em Atibaia. A casa de campo está trancada, chaves novas, só a senhora tem acesso agora. Ótimo, doutor, muito obrigada. Ah, e mais uma coisa. Daniel tentou me ligar. 3 vezes eu não atendi. Ele vai tentar comprar o senhor. Oferecer alguma coisa. Não existe dinheiro que me faça trabalhar contra a senhora, dona Helena. Pode ficar tranquila. Quando a noite caiu, eu fiz meu jantar. Arroz, feijão, um bifinho. Comida simples. Comida que me lembra de onde eu vim. Do chão batido, da luta, da construção de tudo do zero. Sentei para comer e percebi uma coisa. Eu estava sozinha, mas não estava solitária. Estava em paz. Liguei a televisão. Jornal das 8, notícias de política, economia, tempo. Vida normal acontecendo lá fora, enquanto dentro da mansão da Rua das Acácias, um casamento de 15 anos desmoronava. Enquanto dentro de um apartamento minúsculo em Cancún, uma neta chorava, percebendo que a vovó caixa eletrônico tinha acabado. Às 10 da noite, recebi um e-mail. Era do banco. Confirmação de cancelamento de transferências automáticas.
Data de cancelamento: domingo, 23h42. Valor mensal cancelado: R$ 25.000. Economia anual: R$ 300.000. R$ 300.000 por ano que eu ia parar de dar para quem não merecia. R$ 300.000 que eu podia usar para mim, ou para quem realmente precisasse. Me deitei às 11, peguei no sono rápido, dormi a noite toda sem acordar uma vez, sem pesadelo, sem remorso. Dormi o sono de quem fez o que tinha que ser feito. Na terça-feira de manhã, acordei com o sol entrando pela janela. Me espreguicei, fiz meu café e sentei na varanda. O dia estava lindo, céu azul, passarinhos cantando. Parecia que até a natureza aprovava minha decisão. O telefone ficou em silêncio a manhã toda. Eles deviam estar reunidos planejando o contra-ataque. Imaginei a cena. Daniel, Lorena, Dona Glória e talvez até o Francisco, pai da Lorena, sentados na sala da mansão que ia deixar de ser deles em 29 dias. Desesperados, procurando saída. 12:00, a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico. Era o Daniel, sozinho. Não tinha o terno caro. Tava de calça jeans e camisa simples. Parecia ter envelhecido 5 anos da última vez que eu vi ele. Abri a porta, mas não abri o portão de grades. Mãe, eu preciso conversar com a senhora. Fala daí mesmo. Aqui? Na rua? Você me fez falar na frente de 250 convidados. Acho que você falar na rua vazia não é problema. Ele engoliu seco, olhou para os lados. Não tinha ninguém. Era horário de almoço. Mãe, eu reconheço que errei. Reconhece? A gente não devia ter feito aquilo com a senhora. Foi errado. Foi horrível. A Lorena estava nervosa com tanta coisa do casamento e ela achou que ia ser melhor, mais tranquilo, se fosse só os pais dos noivos, sabe? Para não ficar muita gente idosa lá. Muita gente idosa. Como se eu fosse um problema geriátrico. Então foi ideia da Lorena? Perguntei. Foi mais dela, mas eu aceitei. E eu erro. Eu tô pedindo desculpas. E você acha que um pedido de desculpas resolve? Não. Mas é um começo. Mãe, pelo amor de Deus, não faz isso com a gente. Eu tenho 3 filhos. A senhora é a avó deles. A senhora vai jogar todo mundo na rua? Não vou jogar ninguém. Vocês têm 30 dias. Tempo suficiente para alugar um lugar. Alugar com que dinheiro, mãe? A senhora cortou a mesada. A senhora está tirando o carro. Como a gente vai viver? E ali estava, a verdade nua e crua. Eles não conseguiam viver sem mim, sem meu dinheiro. Do mesmo jeito que todo mundo vive, Daniel, trabalhando. A agência não está dando lucro suficiente. A senhora sabe disso. Então fecha a agência e procura um emprego de verdade. Emprego? Mãe, eu tenho 35 anos. Eu sou empresário. Você é um empresário falido que vive do dinheiro da mãe. Isso não é ser empresário. Isso é ser dependente. A palavra doeu nele. Vi nos olhos dele. Doeu porque era verdade. A Lorena vai me deixar se a gente perder a casa. E ali estava a segunda verdade. O casamento dele não sobreviveria sem o luxo. Se ela te deixar por causa de dinheiro, Daniel, ela nunca te amou de verdade. A senhora não entende. Eu entendo sim. Eu entendo que você casou com uma mulher que te escolheu pelo status, não por amor. Eu entendo que você criou uma vida de mentira sustentada pelo meu dinheiro. E eu entendo que agora que a verdade apareceu, tá todo mundo desesperado. Ele ficou em silêncio. Olhou para o chão. Quando ele levantou a cabeça de novo, tinha lágrimas nos olhos. A senhora é minha mãe. Como a senhora consegue fazer isso comigo? E aquela pergunta vinda dele foi a gota d'água. Como eu consigo? Minha voz subiu. Daniel, você me barrou na porta de uma festa que eu paguei. Você me humilhou na frente de todo mundo. Você me tratou como lixo. E você ainda tem coragem de me perguntar como eu consigo fazer isso? Foi um erro. Foi uma escolha.
Você escolheu a Lorena. Você escolheu o que os outros iam pensar. Você não escolheu sua mãe. Agora eu estou escolhendo a mim. Ele ficou parado ali, sem saber o que dizer, sem ter argumento. O carro, ele disse, mudando de assunto. A senhora precisa mesmo que eu devolva o carro até amanhã? Preciso. Até amanhã às 6 da tarde. Senão eu vou na delegacia. Como eu vou trabalhar? Uber, ônibus, bicicleta. Não é problema meu. Ele acenou com a cabeça, derrotado. Virou as costas e começou a andar. Quando chegou na esquina, ele parou. Virou para mim. Um dia a senhora vai se arrepender disso. Não, Daniel. O único arrependimento que eu tenho é ter demorado tanto para fazer. Ele foi embora. Entrou num Uber. Enquanto o carro sumia na rua, eu senti uma coisa estranha. Não era tristeza, não era raiva, era alívio. Um alívio tão grande que me fez sentar no chão ali mesmo, na varanda. Eu tinha cortado o cordão, finalmente. E agora? Agora eu ia ver eles caírem e ia ver se eles aprendiam a voar sozinhos ou se espatifavam no chão. De qualquer forma, não era mais comigo. Quarta-feira amanheceu nublada. Aquele tipo de dia que parece carregar o peso das coisas ruins que vão acontecer. Acordei às 6, como sempre, mas dessa vez não fiz café. Fiquei sentada na cama, olhando para o teto, pensando no prazo. 6 da tarde. Era o limite que eu tinha dado para o Daniel devolver o carro. Faltavam 12 horas. Será que ele ia devolver? Ou será que ia me desafiar, me testar, ver até onde eu realmente estava disposta a ir? A resposta veio mais cedo do que eu esperava. Às 7:30 da manhã, a campainha tocou. Fui até a janela antes de abrir. Era um caminhão de reboque, e atrás dele, o Audi Q7 cinza que eu conhecia tão bem. O motorista do reboque desceu e tocou a campainha de novo. Desci e abri o portão. Bom dia, senhora. A senhora é Helena Bittencourt? Sou. Tem uma entrega aqui. Veículo Audi Q7. Placa ABC 2 de Trim 4. Onde a senhora quer que eu deixe? Olhei para o carro. Estava impecável. Lavado, encerado. O Daniel tinha pelo menos a decência de devolver limpo. Pode deixar ali na garagem. O motorista descarregou o carro. Me entregou as chaves e um envelope. O senhor que contratou o reboque pediu para eu entregar isso. Peguei o envelope. Tinha o nome Mãe, escrito com a letra do Daniel. Não abri na frente do motorista. Esperei ele ir embora. Fechei o portão. Sentei no degrau da entrada e abri. Dentro tinha um papel dobrado. Abri. Mãe, tô devolvendo o carro como a senhora pediu. Não porque eu concordo, mas porque eu não tenho escolha. A senhora ganhou. Espero que esteja feliz. Ganhei. Como se isso fosse um jogo. Como se não fosse sobre dignidade, sobre respeito, sobre tudo que eles me tiraram naquela porta de festa. Amassei o papel e joguei no lixo. Subi e finalmente fiz meu café. Enquanto a água esquentava, meu celular tocou. Era um número que eu não tinha visto há anos. Dona Glória, a mãe da Lorena. Deixei tocar. Uma vez, 2, 3. No quarto toque, atendi. Alô? Helena. A voz dela era doce demais. Aquela doçura falsa de quem quer alguma coisa. Bom dia, minha querida. Como você está? Minha querida. Ela nunca me chamou assim. Em 15 anos de casamento do Daniel com a filha dela, ela sempre me tratou com aquela polidez distante de quem acha que é melhor que você. Tô bem, Glória. E você? Ah, eu estou preocupada, Helena. Muito preocupada. Preocupada com o quê? Com essa situação toda entre você e o Daniel. A Lorena me contou tudo e eu fiquei arrasada, Helena. Arrasada. Arrasada, aposto que ficou. Arrasada porque a filha dela ia perder o padrão de vida que eu sustentava. É uma situação difícil mesmo. Respondi sem dar corda. Helena, a gente precisa conversar, pessoalmente. Você pode me receber hoje? Eu e o Francisco queremos muito falar com você.
Francisco. O marido dela. Um homem que eu vi talvez 10 vezes em 15 anos. Sempre viajando, sempre ocupado demais para a família. Mas agora, quando o dinheiro estava em risco, ele tinha tempo. Você já recebeu gente na sua casa sabendo que eles vêm te manipular? Sabendo que vão tentar te fazer de boba? Mas mesmo assim você deixa entrar, porque quer ver até onde vai a cara de pau. Era isso que eu estava sentindo. Pode vir, 3 horas da tarde. Ah, que maravilha, Helena. A gente chega aí, muito obrigada, minha querida. Desliguei, olhei para o relógio. Faltavam 7h30. Tempo suficiente para me preparar. Não me preparar no sentido de arrumar a casa. Me preparar no sentido de blindar o coração. Porque eu sabia que o que vinha era manipulação nível profissional. Passei a manhã organizando papéis. Peguei o caderno azul onde eu anotava tudo. Reli. Revisei os números. Imprimi extratos bancários dos últimos 8 anos, mostrando todas as transferências. Se eles vinham me acusar de alguma coisa, eu tinha provas de tudo. Às 2h30, tomei um banho. Vesti uma roupa simples, mas elegante. Passei um batom. Não ia receber visita parecendo destruída. Ia receber de cabeça erguida. 3 horas em ponto, a campainha tocou. Eles eram pontuais. Tinha que reconhecer. Abri a porta. Dona Glória estava com um vestido social bege, cabelo preso, maquiagem discreta. Parecia que estava indo para uma reunião de negócios. Francisco, ao lado dela, usava calça social e camisa de botão. Cabelo grisalho penteado com gel. Eles tinham vindo com a roupa da respeitabilidade. Helena! Dona Glória abriu os braços como se a gente fosse amigas de infância. Me deu um abraço que cheirava a perfume importado e falsidade. Glória, Francisco, entrem. Eles entraram olhando tudo. Eu vi nos olhos deles. Estavam avaliando. Quanto vale isso aqui? Quanto ela tem mesmo? Sentaram no sofá. Ofereci café. Dona Glória aceitou. Francisco também. Trouxe o café na bandeja de prata que o Maurício me deu de aniversário de casamento. Não porque eu queria impressionar, porque era a bandeja que eu uso. Servi com calma. Sentei na poltrona de frente para eles e esperei. Dona Glória tomou um gole, suspirou e começou. Helena, eu vim aqui como mãe, como avó, como mulher que entende o que é cuidar de família. Interessante como ela se colocava no mesmo patamar que eu. Como se a gente tivesse a mesma história. Ela que sempre morou em apartamento financiado, sempre dependeu do salário do marido, sempre viveu no limite do cartão de crédito. Eu tô ouvindo, Glória. Esse mal-entendido no casamento da Sofia foi terrível, terrível mesmo. Mas, Helena, foi um erro humano. A Lorena estava sobrecarregada, nervosa, e tomou uma decisão errada. Mal-entendido. Erro humano. As palavras que a gente usa para diminuir o tamanho da crueldade. E o Daniel? Perguntei. Ele também estava sobrecarregado quando me barrou na porta? Francisco se remexeu no sofá. Helena, o Daniel é fraco. A gente sabe. Ele sempre foi manipulado pela Lorena. Mas ele é seu filho. E filho, por pior que seja, continua sendo filho. E mãe, por pior que seja tratada, tem que continuar sustentando? Rebati. Silêncio. Eles se entreolharam. Dona Glória colocou a xícara de café na mesa. Helena, a gente não veio aqui para discutir quem está certo ou errado. A gente veio buscar uma solução. Uma solução que seja boa para todo mundo. Solução? Eu me inclinei para frente. Que tipo de solução? Francisco limpou a garganta. Esse ia ser o discurso dele. Olha, Helena, a gente entende sua dor. Entende mesmo. Mas você tem que pensar nas crianças, seus netos. 3 crianças que não têm culpa de nada e que vão sofrer com essa situação. As crianças, sempre as crianças, o álibi perfeito. Meus netos não vão sofrer, respondi. Eles vão morar num lugar menor, talvez. Vão ter menos luxo.
mas vão continuar tendo pai, mãe, comida na mesa. A única diferença é que o pai deles vai ter que trabalhar de verdade. Mas Helena, Dona Glória tentou interromper. Deixa eu terminar, Glória. Minha voz saiu firme. Eu criei o Daniel sem nada mesmo. A gente morava num barraco de 2 cômodos. Eu lavava roupa de ganho, enquanto o Maurício dirigia caminhão 16 horas por dia. E sabe de uma coisa? O Daniel cresceu bem, cresceu saudável, estudou, teve oportunidades. Porque a gente deu amor e exemplo, não luxo. Francisco suspirou. Mas hoje o mundo é diferente, Helena. As crianças precisam de pais presentes, não de avó pagando tudo. Dona Glória mudou de estratégia. A voz ficou embargada. Helena, eu não queria ter que falar isso, mas a Lorena está muito mal. Ela está tendo crises de ansiedade. Não está dormindo. Está tomando remédio controlado. O médico disse que ela está à beira de uma depressão. Depressão. A palavra mágica. A que deveria me fazer sentir culpada. Sabe, Glória, eu também não dormi nos últimos dias. Sabe quando eu parei de dormir? No sábado à noite. Quando eu voltei de ser enxotada de uma festa que eu paguei. Quando eu percebi que a família pela qual eu sacrifiquei tudo me via como um estorvo. Onde estava a preocupação de vocês com minha saúde mental naquele dia? Silêncio de novo. Um silêncio pesado. Francisco tentou de novo. Helena, a gente não está pedindo para você voltar a dar os 25 mil por mês. A gente entende que isso é muito. Mas a casa, Helena, é onde as crianças cresceram. É onde eles têm memórias. Deixa eles ficarem só mais um tempo. 6 meses, 1 ano. Até o Daniel se organizar. Se organizar com que dinheiro, Francisco? A agência dele não dá lucro. Vocês sabem disso. Então ajuda ele. Dona Glória disse, e pela primeira vez a máscara caiu um pouco. A voz ficou dura. Ajuda seu filho a se reerguer, ao invés de destruir ele. Eu não estou destruindo ele. Eu estou parando de ser muleta, é diferente. E o carro? Francisco insistiu. O homem precisa de um carro para trabalhar. Como ele vai se locomover? Do mesmo jeito que 90% da população se locomove. Transporte público, Uber, as próprias pernas. Dona Glória se levantou. A paciência tinha acabado. Helena, eu vim aqui de boa vontade, com respeito, tentando achar uma solução. Mas eu vejo que a senhora está irredutível, está cega de raiva. Não, Glória. Eu estou lúcida pela primeira vez em anos. A senhora vai se arrepender, ela disse, pegando a bolsa. Vai se arrepender quando o Daniel não quiser mais falar com a senhora. Quando os netos crescerem odiando a avó que destruiu a família deles. Quando a senhora ficar velha e doente e não tiver ninguém. Aquelas palavras eram para doer. Eram para me quebrar. Mas sabe o que aconteceu? Eu ri alto. Glória, se meus netos aprenderem a me odiar porque eu parei de sustentar os pais deles em luxo, então eu falhei como avó de qualquer jeito. E sobre ficar velha e doente sem ninguém, eu prefiro morrer sozinha com minha dignidade do que viver cercada de gente que só me quer pelo dinheiro. Francisco se levantou também. Você é uma mulher dura, Helena. Dura e rancorosa. Não, Francisco. Eu sou uma mulher que finalmente aprendeu a dizer não. Eles foram até a porta. Dona Glória se virou uma última vez. A Lorena vai precisar de advogado. A gente vai entrar na justiça. Vai alegar que você está abusando do seu poder, que está usando os bens como forma de chantagem emocional. Façam isso, respondi. Mas preparem o bolso. Advogado é caro. E eu tenho o melhor. Eles saíram. Fechei a porta. Encostei nela. Minhas pernas tremiam. Não de medo, de raiva, de nojo. Eles tinham vindo aqui me manipular, me chantagear emocionalmente. E quando não funcionou, me ameaçaram. Fui até a cozinha. Peguei um copo de água. Bebi devagar. Olhei pela janela para o quintal. O pé de jabuticaba que o Maurício plantou estava cheio de frutas.
Ele sempre dizia: Helena, a árvore que a gente planta hoje é a sombra que a gente vai ter amanhã. Ele estava certo, mas às vezes a gente planta a árvore e ela cresce torta. E aí o que fazer? Continuar regando a árvore torta? Ou cortar e plantar de novo? O telefone tocou. Era Dr. Augusto. Dona Helena, tô ligando para avisar. Daniel contratou um advogado. Recebi uma ligação agora há pouco. Dr. Renato Campos. Ele vai entrar com uma ação de uso capião sobre a casa da Rua das Acácias. Uso capião. Quando alguém mora num imóvel por muito tempo e alega que é dono. Eles têm chance, doutor? Nenhuma. A casa está no seu nome. Você paga IPTU, condomínio, tudo documentado. Ele pode até entrar com a ação, mas vai perder. E vai gastar dinheiro que ele não tem. Ótimo. Tem mais uma coisa. Ele vai alegar que você está cometendo abandono material aos netos, que está privando as crianças de condições dignas. E isso procede? Não. As crianças têm pai e mãe. Você não tem obrigação legal de sustentar netos enquanto os pais são vivos e capazes. Mas ele vai tentar usar a emoção. Deixa ele tentar. Dona Helena, Dr. Augusto fez uma pausa. A senhora está bem? Emocionalmente, digo. A pergunta me pegou desprevenida. Ninguém tinha me perguntado isso. Todo mundo perguntava do Daniel, da Lorena, das crianças. Ninguém perguntava de mim. Eu tô, doutor. Pela primeira vez em muito tempo eu tô bem. Então tá bom. Qualquer coisa me liga. Desliguei. Olhei para o relógio. 5:30 da tarde. O dia estava acabando, mas a guerra estava só começando. Eles tinham mostrado as cartas, iam partir para o lado jurídico, iam tentar me pintar como vilã, como a avó cruel que abandonou a família. Mas eles não sabiam de uma coisa. Eu tinha 15 anos de documentos, 15 anos de transferências bancárias, 15 anos de ajudas, presentes, pagamentos. Eu tinha provas de tudo. E mais importante, eu tinha a verdade do meu lado. Fui até o escritório, liguei o computador, abri o e-mail, escrevi uma mensagem para o Dr. Augusto com anexos, todos os extratos bancários, todas as notas fiscais, todos os comprovantes. Doutor, segue o material que vai precisar quando a ação vier. Qualquer dúvida me liga. Enviei. Desliguei o computador. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu senti algo diferente. Não era mais só raiva ou dor. Era determinação. Uma determinação fria, calculada, inabalável. Eles queriam guerra? Iam ter guerra. Mas uma guerra onde eu tinha todas as armas e eles só o desespero. À noite fiz um jantar leve, sopa de legumes. Sentei na varanda dos fundos ouvindo o barulho dos grilos. Meu celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Ó, sou eu, o Lucas. Meu neto mais velho, 15 anos, nunca me mandava mensagem. Oi, meu amor. Tudo bem? Vó, é verdade que a senhora está expulsando a gente de casa? Meu coração apertou. Eles já tinham colocado as crianças no meio. Lucas, a casa onde vocês moram é minha. Eu emprestei para o seu pai. Agora eu preciso dela de volta. Mas a gente vai morar onde, vó? Seu pai vai alugar um lugar, não se preocupa. A professora perguntou por que meu pai está triste. Eu não sabia o que responder. Eles estavam fazendo as crianças sofrerem de propósito, para me quebrar. Lucas, escuta uma coisa. Às vezes os adultos brigam, e quando brigam parece o fim do mundo. Mas não é. Seu pai vai ficar bem, sua mãe vai ficar bem, e você e seus irmãos vão ficar bem. A vovó não está fazendo isso por maldade. A vovó está fazendo isso porque precisa. Tá, vó, eu te amo. Eu também te amo, meu anjo. Larguei o telefone e dessa vez as lágrimas vieram, porque eu amo aquele menino. Amo os 3 netos. Mas eu não podia deixar que usassem eles contra mim. Não podia deixar que a chantagem emocional funcionasse. Maurício, onde você estiver, me dá força, porque eu vou precisar de muita força para aguentar o que vem pela frente. Quinta-feira acordei com o barulho da chuva. Uma chuva fina, persistente, daquelas que parece que não vai parar nunca.
O tipo de dia que combina com o peso que eu estava carregando desde a mensagem do Lucas na noite anterior. Fiquei na cama uns minutos a mais, olhando para o teto, pensando: será que eu estava fazendo a coisa certa? Será que eu estava sendo cruel demais? Mas aí eu me lembrei. Me lembrei da porta daquela festa. Me lembrei do sorrisinho da Lorena. Me lembrei dos 250 convidados em silêncio me vendo ser enxotada. E a dúvida passou. Levantei, fiz meu café, liguei a televisão no Jornal da Manhã. Notícias ruins, como sempre. Economia em crise, desemprego subindo. E eu ali, cortando o sustento do meu próprio filho. Mas ele tinha 35 anos. Tinha saúde, tinha 2 braços, 2 pernas, uma cabeça. Podia trabalhar igual todo mundo. O telefone tocou às 9 da manhã. Era a Neuza, minha cabeleireira. Dona Helena, bom dia. A senhora tá bem? Tô, Neuza. Por quê? Ah, é que... Olha, eu não gosto de fofoca, a senhora sabe. Mas ontem a Lorena passou aqui no salão. E ela estava falando alto para todo mundo ouvir. Meu estômago embrulhou. Falando o quê? Que a senhora tá com um problema mental, que tá senil, que tá fazendo loucura, expulsando a família de casa, tirando o sustento das crianças. Ela estava chorando, dona Helena, chorando mesmo. Todo mundo ficou com pena dela. Claro, era isso que eles iam fazer. Não conseguiram me dobrar com ameaça. Agora iam tentar me destruir socialmente. Iam espalhar que eu era louca, doente, senil. E você, Neuza, você acreditou? Ela fez uma pausa. Dona Helena, eu te conheço há 15 anos. Eu sei que a senhora é a mulher mais lúcida que eu conheço. Mas tem gente que acreditou sim. Tem gente comentando. Deixa comentarem, Neuza. Fofoca dura 1 semana. Verdade dura para sempre. A senhora é forte demais. Eu admiro. Desliguei e fiquei pensando. Eles estavam fazendo campanha contra mim. Estavam me pintando como a vilã. A avó cruel, desequilibrada, que abandonou a família. E o pior, tem gente que acredita. Porque a história deles é mais fácil de engolir que a verdade. É mais confortável acreditar que a velha enlouqueceu do que aceitar que uma família inteira abusou dela. Às 10 horas, a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico. Era a dona Beatriz, minha vizinha de 15 anos. Abri a porta. Helena, querida, eu posso entrar? Claro, Beatriz. Ela entrou e sentou no sofá sem esperar convite. Estava nervosa. Mexia nas mãos. Helena, eu vim aqui porque eu sou sua amiga. Amiga de verdade. E amigo avisa quando vê o outro cometendo um erro. Aqui vem, pensei. Que erro, Beatriz? Essa história com o Daniel. Helena, ele é seu filho. Seu único filho. Você não pode fazer isso com ele. Fazer o quê? Parar de sustentar um homem adulto? Mas você tem condições. Você sempre teve. Por que parar agora? E ali estava. A mentalidade que me prendeu por anos. Se você tem dinheiro, você é obrigada a dar. Se você pode ajudar, você não pode dizer não. Beatriz, deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava naquela festa? Ela desviou o olhar. Tava. E você me viu ser barrada na porta? Silêncio. Viu, né? E você fez o quê? Helena, eu não sabia o que fazer. Foi uma situação constrangedora. Constrangedora para quem, Beatriz? Para você que estava assistindo? Ou para mim que estava sendo humilhada? Mas Helena? Não, Beatriz. Você veio aqui me dar conselho? Então deixa eu te dar um também. Da próxima vez que você ver uma amiga sendo humilhada e você não fizer nada, você não é amiga. Você é plateia. Ela ficou branca. Levantou sem dizer nada e saiu. Fechei a porta. E pela primeira vez eu não senti culpa. Senti clareza. As pessoas que não me defenderam quando eu precisava agora vinham me cobrar bondade? Não, essa página tinha virado. O dia foi uma sequência de mensagens e ligações. Gente que eu nem sabia que tinha meu número apareceu para dar opinião. Helena, perdoa o seu filho. Helena, pensa nas crianças. Helena, você vai se arrepender.
todo mundo especialista na minha vida. Todo mundo sabendo melhor que eu o que eu deveria fazer. Bloqueei 15 números naquele dia. 15. À tarde, Dr. Augusto ligou com novidades. Dona Helena, a petição foi protocolada. Ação de uso capião e alegação de abandono material. O juiz já despachou pedindo documentos. Vou mandar tudo o que a senhora me enviou. Quanto tempo até o juiz decidir? Uns 3 meses no mínimo, mas relaxa. A ação não tem pé nem cabeça. Eles só estão fazendo isso para pressionar a senhora. Eu aguento, doutor. Eu sei que aguenta. Ah, e tem mais uma coisa. Daniel pediu uma liminar para suspender a ordem de despejo até o julgamento final. E o juiz vai dar? Improvável. A casa é sua, documentada. Ele está lá sem contrato. Mas vai demorar uns dias para sair a decisão. Desliguei e fiquei pensando. 3 meses de processo. 3 meses de guerra judicial. 3 meses ouvindo fofoca, recebendo julgamento, sendo chamada de cruel. Será que eu ia aguentar? A resposta veio na forma de uma lembrança. Eu me lembrei de quando o Maurício adoeceu. Câncer no pulmão. Estágio avançado. Os médicos deram 6 meses. Ele viveu 2 anos. Sabe por quê? Porque eu não desisti. Eu cuidei dele, levei em médico, fiz tratamento alternativo, rezei, chorei, mas não desisti. E quando ele se foi, eu continuei. Toquei os negócios sozinha. Criei o Daniel sozinha. Construí tudo sozinha. Se eu aguentei aquilo, eu aguento isso. Sexta-feira chegou com um sol forte, quente, que secou a chuva de ontem. Acordei mais disposta. Fiz meu café, sentei na varanda, liguei para o Dr. Augusto. Doutor, eu quero fazer uma coisa. Quero vender a casa da Rua das Acácias. Silêncio do outro lado. Dona Helena, a senhora tem certeza? Eles ainda têm 24 dias de prazo para sair. Tenho certeza. Quero colocar à venda hoje. Quero que o corretor vá lá fazer avaliação. Quero outdoor na frente. Quero que eles vejam que eu não estou brincando. A senhora é implacável. Não, doutor, eu sou decidida. É diferente, ele riu. Vou providenciar hoje mesmo. Desliguei e fiquei pensando. Vender a casa não era só estratégia, era libertação. Aquela casa carregava memórias ruins agora. Carregava a imagem do Daniel ingrato, da Lorena interesseira. Vender era apagar, era recomeçar. Às 11 horas, meu celular tocou. Número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Vó? Era a Sofia, minha neta, de volta da lua de mel. Sofia. Vó, eu cheguei ontem de viagem e eu preciso falar com a senhora. Pessoalmente, por favor. A voz dela estava diferente. Não tinha mais aquela segurança de criança mimada. Tinha algo quebrado ali. Vem aqui em casa. 2 horas. Obrigada, vó. Fiquei esperando com o coração apertado. A Sofia sempre foi minha fraqueza. A primeira neta, a menina que eu embalei. Será que ela vinha me pedir para perdoar os pais? Será que ela vinha me manipular também? 2 horas em ponto, a campainha tocou. Abri. Sofia estava diferente, sem maquiagem. Cabelo preso num rabo de cavalo simples, roupa comum. Nada do luxo que ela sempre ostentou. Entra, minha filha. Ela entrou e sentou no sofá. Ficou olhando para o chão por um tempo. Quando ela levantou a cabeça, tinha lágrimas nos olhos. Vó, eu vim pedir desculpas. Não era o que eu esperava. Desculpas por quê? Por tudo. Pelo casamento. Por não ter defendido a senhora. Por ter sido conivente. Eu vi, vó. Eu vi o papai barrando a senhora e eu não fiz nada. Eu fui covarde. As palavras dela eram sinceras. Eu conhecia minha neta. Sabia quando ela estava fingindo. Por que você não fez nada, Sofia? Porque eu tinha medo. Medo da minha mãe. Medo de estragar o casamento. Medo do que as pessoas iam pensar. E eu escolhi errado, vó. Eu escolhi a festa ao invés da senhora. E agora? Por que você está aqui agora? Ela limpou as lágrimas.
porque eu abri os olhos. Na lua de mel, o Pedro, ele mudou. Quando ele descobriu que a senhora tinha cortado o dinheiro dos meus pais, ele ficou furioso. Começou a me cobrar, dizendo que eu tinha que convencer a senhora a voltar atrás, que a senhora estava destruindo minha família. E quando eu disse que não ia fazer isso, ele disse que tinha casado comigo esperando outra coisa. Meu coração apertou. Outra coisa como? Herança, vó. Ele casou comigo achando que quando a senhora morresse, meus pais iam herdar milhões e eu ia herdar deles. Ele não casou comigo. Ele casou com a expectativa de dinheiro. Ela desmoronou ali no sofá. Chorou como eu não via ela chorar desde criança. E eu, mesmo com toda a raiva, não consegui ficar parada. Sentei do lado dela. Abracei. Minha filha, sabe o que você acabou de descobrir? Você descobriu cedo. Eu demorei 68 anos para aprender que tem gente que não te ama. Ama o que você pode dar. Mas dói tanto, vó. Eu sei que dói, mas dói mais viver uma mentira. Ela ficou ali no meu colo por um tempo. Quando se acalmou, ela olhou para mim. Vó, eu não vim aqui pedir para a senhora perdoar meus pais. Eu vim pedir desculpas e dizer que eu entendo. Eu entendo porque a senhora está fazendo isso. E eu acho que a senhora está certa. Aquelas palavras eram o que eu precisava ouvir. Não da Beatriz. Não da Glória. Dela. E você, Sofia? O que você vai fazer? Eu vou me separar. Já falei pro Pedro. Ele ficou louco. Disse que eu vou me arrepender. Mas eu não vou voltar atrás. E eu queria saber se eu posso ficar aqui com a senhora, uns dias, só até eu me organizar. Olhei para ela. A menina de 22 anos que tinha casado há menos de um mês e já estava pedindo separação. Que tinha coragem de recomeçar. Que tinha coragem de escolher a verdade ao invés do conforto. Você pode ficar o tempo que precisar, mas tem uma condição. Qual, vó? Você não vai ficar aqui de favor. Você vai procurar trabalho, vai pagar suas contas. Vai aprender a viver com as próprias pernas. Eu não vou fazer de você o que eu fiz do seu pai. Eu vou te apoiar, mas não vou te sustentar. Ela sorriu. Um sorriso molhado de lágrima, mas genuíno. Obrigada, vó. É isso que eu quero. Eu quero aprender a ser forte igual a senhora. Sofia ficou. Montamos o quarto de hóspedes para ela. À noite jantamos juntas. Conversa simples sobre nada e sobre tudo. E pela primeira vez desde o sábado daquele casamento maldito, eu senti que tinha família de verdade. Não família de interesse. Família de coração. No sábado de manhã, exatamente uma semana depois da humilhação, eu acordei diferente. Acordei com um plano. Sofia estava dormindo ainda. Fui até o escritório. Liguei o computador. Abri as planilhas dos meus investimentos. Os 8 galpões industriais. O dinheiro em fundos. As aplicações. Fiz as contas. Patrimônio líquido. 23 milhões de reais. 23 milhões que eu construí do zero. 23 milhões que ninguém sabia que existia. 23 milhões que eram meus, só meus. Peguei o telefone. Liguei para o doutor Augusto. Doutor, eu tomei uma decisão. Quero fazer um testamento. Um testamento blindado. Testamento? Dona Helena, a senhora tá bem? Tô ótima, mas eu quero deixar tudo organizado. E quero que fique muito claro. Daniel não vai receber nada. Zero, ele tá deserdado. Silêncio do outro lado. Dona Helena, a senhora tem certeza? É uma decisão muito drástica. Tenho certeza absoluta. Metade do meu patrimônio vai para Sofia quando ela completar 30 anos. A outra metade vai para uma fundação que eu vou criar. Uma fundação de apoio a mulheres idosas em situação de vulnerabilidade. Mulheres que foram usadas pela família e descartadas. Igual quase aconteceu comigo. Isso é maravilhoso, Dona Helena. Providência o documento. Quero assinar na segunda-feira. Desliguei. Olhei pela janela. Lá fora o mundo seguia igual. Mas dentro de mim tudo tinha mudado. Eu não era mais a vítima.
Eu era a protagonista da minha própria história. E essa história ia ter um final digno. Sofia apareceu na porta do escritório. Bom dia, vó. A senhora tá bem? Tô, minha filha. Aliás, tô melhor do que bem. Tô renascendo. Ela sorriu. Então a gente tá no mesmo barco. E estávamos. 2 mulheres, 2 gerações, recomeçando juntas. Provando que nunca é cedo demais e nunca é tarde demais para escolher a dignidade. Segunda-feira de manhã, Sofia acordou cedo comigo. A gente tomou café juntas e ela me perguntou se podia ir junto no cartório. Eu quero ver a senhora assinar esse testamento, vó. Quero testemunhar isso. Levei ela. Dr. Augusto já estava esperando com os documentos prontos. 3 vias. Tudo redigido com aquela linguagem jurídica que parece complicada, mas que no fundo é simples. Daniel Bittencourt não herda nada. 0. Sentei na cadeira de couro do tabelião. Peguei a caneta. Olhei para as palavras digitadas. Declaro meu filho Daniel Bittencourt indigno de receber qualquer parte de minha herança pelos motivos de ingratidão e desrespeito grave à minha pessoa. Assinei. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Cada assinatura era uma libertação. Sofia segurou minha mão quando saímos. A senhora é a mulher mais corajosa que eu conheço, vó. Não é coragem, minha filha. É sobrevivência. Voltamos para casa e lá estava ele. O outdoor. Imenso, amarelo com letras vermelhas enormes na frente da mansão da Rua das Acácias. Vende-se 4 suítes 400 Contato Imobiliária São Paulo. E embaixo, em letras menores. Visitas agendadas a partir de hoje. Sofia tirou foto do celular dela. Vó, olha isso. É real, tá acontecendo. Eu olhei para aquele outdoor e senti uma satisfação que eu não deveria sentir, mas senti. Eles iam acordar, abrir a janela e ver aquilo. Iam entender que não era blefe, que eu não estava brincando. Que a casa que eles chamavam de deles já tinha nova dona esperando. Não demorou nem 1 hora. O telefone explodiu. Daniel, deixei tocar. 1 vez, 2, 3, 6 vezes atendi. Alô? A senhora colocou um outdoor na frente da minha casa? Não é sua casa, Daniel. E sim, coloquei. Preciso vender logo. Tenho interessados já. A senhora está mentindo. Ninguém vai comprar uma casa com gente morando dentro. Vendas com desocupação agendada são normais no mercado imobiliário. O corretor já me explicou. E, aliás, você tem 23 dias. Depois disso, se não sair, eu peço reintegração de posse com força policial. Silêncio do outro lado. Um silêncio de quem acabou de entender a dimensão da coisa. Mãe! A voz dele mudou. Ficou pequena. Por favor, eu tô implorando, não faz isso. Você me implorou quando me barrou na porta daquela festa? Não! Você me humilhou. Agora aguenta. Eu vou contar para todo mundo o que a senhora é. Vou contar que a senhora tem 23 milhões e deixa o próprio filho na miséria. Então ele tinha descoberto. Alguém tinha contado. Provavelmente investigou, fuçou, procurou. Conta, Daniel. Conta para todo mundo. Conta que você descobriu que sua mãe tem dinheiro e ficou furioso porque não vai herdar. Vamos ver quem vai ter mais pena, de mim, que construí tudo sozinha, ou de você, que teve tudo de graça e desperdiçou. Ele desligou na minha cara. Mas 5 minutos depois, meu celular começou a receber mensagens. Várias, de números que eu nem conhecia. Helena, é verdade que VC tem 23 milhões? Dona Helena, a senhora é milionária e o Daniel não sabia? Helena, a Lorena está dizendo que VC escondeu dinheiro da família a vida inteira. Eles estavam fazendo exatamente o que eu previ, tentando me destruir socialmente. Mas tinha um detalhe que eles não contaram. As pessoas não são burras. As pessoas sabem fazer contas. Se eu sou milionária e mesmo assim dei dinheiro para eles por 15 anos, quem é o vilão da história? Não respondi nenhuma mensagem.
Bloqueei todos. Sentei no sofá e liguei a televisão. Sofia veio sentar do meu lado. Vó, tá tudo bem? Tá, minha filha, deixa eles falarem. Tempestade em copo d'água. Mas a tempestade não era em copo d'água. Era num oceano. Porque à tarde, quando eu fui no mercado, senti na pele. As pessoas me olhavam, sussurravam. A mocinha do caixa, que sempre foi simpática, mal olhou na minha cara. A dona do açougue, que me conhece há 10 anos, fingiu que não me viu. Voltei para casa com o coração apertado, não pela rejeição, mas pela injustiça. Eles conseguiram virar o jogo na cabeça das pessoas. Agora eu era a vilã, a mulher rica que negava ajuda ao filho pobre. A história deles tinha vencido. Sofia percebeu que eu estava abalada. Vó, ignora! Essas pessoas não importam. Eu sei, minha filha. Mas dói do mesmo jeito. Na terça-feira, a coisa piorou. Dr. Augusto me ligou com uma notícia que me fez o sangue ferver. Dona Helena, a liminar saiu. O juiz concedeu. Como assim concedeu? O senhor disse que era improvável. Pois é. O advogado deles apresentou fotos dos netos, laudos de psicólogo, dizendo que as crianças estão sofrendo com a mudança, até abaixo assinado de vizinhos pedindo clemência. O juiz foi na emoção. Suspendeu a ordem de despejo até o julgamento final. Que julgamento final, doutor? Que vai demorar 3 meses? Exatamente. Eles vão poder ficar na casa pelos próximos 3 meses no mínimo. Desliguei o telefone e berrei. Berrei mesmo. Um grito de raiva pura. Sofia veio correndo. Vó, o que foi? Eles ganharam a liminar. Vão ficar na casa por mais 3 meses. Sofia sentou do meu lado. Mas, vó, a senhora não vai desistir, vai? Desistir? Nunca. Mas eu tô cansada, Sofia. Cansada de lutar contra gente que não tem vergonha na cara. Então descansa. Descansa hoje. Amanhã a gente volta a lutar. E foi o que eu fiz. Passei terça e quarta em casa, sem atender telefone, sem ver notícia. Só eu, Sofia, meus livros, meu jardim. 2 dias de paz forçada. 2 dias para recarregar as energias. Quinta-feira de manhã a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico e quase não acreditei. Era o Lucas, meu neto, sozinho. Abri a porta. Lucas? Oi, vó, eu vim falar com a senhora. Entra, meu amor. Ele entrou. 15 anos. Alto, magrelo, cara de menino ainda, mas com olhos de quem tinha visto demais. Sentou no sofá. Ficou mexendo nas mãos. Nervoso. Seu pai sabe que você tá aqui? Não. Eu fugi da escola. Peguei ônibus, eu precisava falar com a senhora. Fala, meu anjo. Ele respirou fundo. Vó, lá em casa tá um inferno. Meu pai e minha mãe brigam o dia todo. Minha mãe chora. Meu pai bebe. E eles colocam a culpa em tudo na senhora. Dizem que a senhora é má, que a senhora tá destruindo a gente de propósito. Cada palavra era uma facada. E você, Lucas? Você acha isso? Ele olhou para mim. E os olhos dele estavam molhados. Eu não sei o que achar, vó. Eu só sei que eu tô cansado. Cansado de ouvir grito. Cansado de ver minha mãe chorando. Cansado de ver meu pai bêbado. Vem cá. Abri os braços. Ele veio. Abraçou. E chorou no meu ombro como não chorava desde pequeno. Eu queria que tudo voltasse a ser como antes, vó. Quando a gente era feliz. Vocês nunca foram felizes, meu amor. Vocês tinham luxo. É diferente. Mas a gente tinha a senhora. E agora não tem mais. Aquilo me quebrou. Quebrou de um jeito que nenhuma ameaça, nenhuma fofoca, nenhum processo tinha conseguido. Lucas, escuta uma coisa. Você sempre vai me ter. Sempre. Você, seus irmãos. Vocês são meus netos. O problema não é com vocês. É com seus pais. Mas eu não aguento mais, vó. Não aguento ver minha casa assim. Então sai de lá. Vem morar aqui comigo e com a Sofia. Ele olhou para mim surpreso. A senhora deixaria? Deixaria, mas seu pai não vai deixar você vir.
Ele vai dizer que eu tô te manipulando, que eu tô roubando você dele. Lucas secou as lágrimas. Eu vou fazer 15 anos daqui 3 meses? Com 15 anos eu posso escolher com quem morar, não é? Pode sim. Então quando eu fizer 15 eu venho. Pode ser, vó? Pode, meu amor, sempre pode. Ele ficou mais 1 hora. Conversamos sobre escola, sobre futebol, sobre as coisas normais que avó e neto deveriam conversar. Quando ele foi embora, eu fiquei olhando pela janela. Ele era diferente dos pais. Tinha algo de bom nele, algo que eu podia salvar. Na sexta-feira, aconteceu o que eu não esperava. Dona Glória apareceu na minha porta, sozinha, sem o Francisco, sem a arrogância de antes. Ela estava diferente, cabelo desarrumado, sem maquiagem, roupa simples. Helena, por favor, me escuta. Fala, Glória. Eu vim pedir desculpas. Desculpas por tudo. Pela forma que eu te tratei. Pela forma que eu criei minha filha. Eu sei que a Lorena é. Eu sei o que ela é. Interesseira. Fria. Manipuladora. Eu criei ela assim. E agora eu tô pagando. Eu não esperava aquilo. Pagando como? A Lorena não fala mais comigo. Disse que eu fui fraca na reunião aqui na sua casa. Que eu devia ter te pressionado mais. Que por minha culpa ela vai perder tudo. Minha própria filha me odeia, Helena, igual seu filho te odeia. Ela começou a chorar. Um choro feio, de quem tá no limite. Eu vim aqui te pedir um favor. Não pelos meus genros, não pela Lorena, pelas crianças, pelos seus netos. Dá mais uma chance pro Daniel. Deixa eles ficarem na casa. Pelo menos até as crianças terminarem o ano na escola. Glória, o juiz já deu liminar. Eles vão ficar 3 meses, não é o suficiente? Não, porque daqui 3 meses eles vão ser despejados do mesmo jeito. E aí? Aonde eles vão? O Daniel não tem dinheiro para alugar nada decente. Isso não é problema meu. É sim, Helena. Porque quando eles caírem, as crianças caem junto. E você, como avó, vai ter que viver com isso na consciência. A tentativa de manipulação estava ali. Clara. Direta. Mas tinha algo diferente no jeito dela falar. Não era maldade, era desespero genuíno. Glória, eu entendo sua dor, de verdade, mas eu não vou voltar atrás. O Daniel teve 15 anos para aprender a andar sozinho. 15 anos de mesada de casa de graça, de carro de graça. Se ele não aprendeu, não foi por falta de oportunidade. Foi por falta de vontade. Então você vai deixar eles na rua? Não, eu vou deixar eles aprenderem a se virar. Como eu aprendi. Como todo mundo aprende. Glória levantou. A mágoa tinha voltado para o rosto dela. Você é dura demais, Helena. Dura demais. Não, Glória. Eu só aprendi a dizer não. Ela saiu. E eu fiquei ali pensando. Será que eu era dura demais? Será que eu estava exagerando? Mas aí eu lembrei de novo. Lembrei da porta. Lembrei da humilhação. Lembrei de tudo que eu dei e de como eles me trataram. E a dúvida passou. No sábado, 2 semanas depois do casamento, eu e Sofia saímos para almoçar fora. Foi ideia dela. Vó, a gente precisa sair dessa casa. Vamos almoçar num lugar legal, a senhora merece. Fomos num restaurante italiano que eu gostava. Pedi minha massa favorita, vinho tinto, sobremesa. A gente conversou, riu, fez planos. Sofia tinha conseguido uma entrevista de emprego para segunda. Estava empolgada, estava renascendo. No meio do almoço, meu celular tocou. Doutor Augusto. Dona Helena, tem novidade. Fala, doutor. A casa já tem proposta. Um casal de empresários. Oferta de 2,5 milhões, à vista. Querem fechar rápido. 2,5 milhões, 300 mil a mais do que eu paguei. Lucro limpo. Aceita, doutor, mas com uma condição. A escritura só passa depois que eles saírem. Perfeito. Vou comunicar o corretor. Desliguei e olhei para Sofia. Vendeu. A casa? A casa. Ela bateu palma.
Vó, é sério? Já? Já. Em 3 meses, quando a liminar vencer, eles vão ter que sair. E vão sair sabendo que a casa já tem dono novo. Sofia ergueu a taça de suco. Um brinde. A mulher mais forte que eu conheço. Eu ergui minha taça de vinho. Um brinde a nós duas, as sobreviventes. Voltamos para casa com o coração mais leve. Mas quando chegamos, tinha alguém esperando na porta. Daniel. Ele estava sentado no degrau, cabeça baixa. Quando me viu, levantou. Mãe, a gente precisa conversar. De verdade dessa vez. Olhei para ele. O homem de 35 anos que parecia ter envelhecido 10 nesse 2 semanas. Olhei para Sofia. Ela acenou com a cabeça como dizendo, escuta ele, vó. Entra, Daniel. Ele entrou. Sentou no sofá. Sofia foi pro quarto, nos dando privacidade. Fala. Ele respirou fundo. Mãe, eu vim reconhecer. Reconhecer que eu errei. Que eu sempre errei. A senhora me deu tudo e eu desperdicei. A senhora me sustentou e eu te tratei como obrigação. A senhora me amou e eu retribuí com desprezo. As palavras eram bonitas, mas eu já tinha ouvido palavras bonitas antes. E o que mudou, Daniel? Por que agora você está dizendo isso? Porque eu perdi tudo. Perdi o dinheiro, perdi a casa. A Lorena não me respeita mais. As crianças me olham com medo. E eu olho no espelho e não reconheço o homem que eu virei. E o que você quer de mim? Eu não quero nada, mãe. Eu só quero te pedir perdão. Perdão de verdade, sem segunda intenção. Sem esperar nada em troca. Só perdão. Olhei para ele, para os olhos dele, tentando ver se era verdade ou só mais uma manipulação. E sabe o que eu vi? Cansaço. Um cansaço profundo de quem finalmente entendeu. Daniel, eu te perdoo. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa voltar atrás. Você vai ter que sair da casa. Você vai ter que se virar sozinho. E você vai ter que aprender a ser homem. Ele acenou com a cabeça. Eu sei. E eu juro que eu vou. Tomara, meu filho. Tomara que você aprenda. Porque eu não vou estar aqui para sempre. E quando eu não estiver mais, você vai precisar das próprias pernas. Ele levantou para sair. Na porta ele parou. Mãe, a senhora acha que um dia a gente pode voltar a ter uma relação normal? De mãe e filho? Depende de você, Daniel. Depende só de você. Ele foi embora. E eu fiquei ali, no silêncio da minha sala, pensando. Será que ele tinha mudado de verdade? Ou era só mais um teatro? O tempo ia mostrar. Mas uma coisa eu sabia. Eu não ia baixar a guarda. Não de novo. 3 meses se passaram. 3 meses que pareceram 3 anos. Mas finalmente chegou o dia. O dia que a liminar vencia. O dia que Daniel e Lorena tinham que sair da mansão da Rua das Acácias. Era uma segunda-feira de março. O céu estava azul, limpo, como se até a natureza soubesse que era dia de recomeço. Sofia acordou comigo às 6 da manhã. Ela não era mais a menina mimada de 3 meses atrás. Tinha conseguido emprego numa empresa de arquitetura. Acordava cedo, pegava ônibus, trabalhava 8 horas por dia. No primeiro salário, ela chorou. Vó, é meu dinheiro, meu mesmo, que eu ganhei com meu trabalho. E eu chorei junto, porque era isso que eu queria. Não uma neta dependente, uma neta forte. Tomamos café juntas, pão com manteiga, café preto, conversa leve. Mas as duas sabíamos o que ia acontecer naquele dia. Vó, a senhora vai lá, ver ele saindo? Não, minha filha, não preciso. O oficial de justiça vai cuidar de tudo. E o casal que comprou a casa vai receber as chaves hoje à tarde. E o tio Daniel? Ele conseguiu achar um lugar? Conseguiu. Um apartamento alugado, 2 quartos, num bairro mais simples. Ele me ligou semana passada para avisar. Nesses 3 meses, Daniel tinha mudado. Ou pelo menos, parecia ter mudado. Fechou a agência que não dava lucro. Conseguiu um emprego como gerente de marketing numa empresa média. Salário fixo, carteira assinada. Coisa de adulto responsável. Ele me ligava 1 vez por semana.
Sempre respeitoso, sempre humilde, nunca pedindo nada, só conversando. Eu ainda não confiava totalmente, mas alguma coisa tinha mudado nele. Lorena, por outro lado, não mudou nada. Continuava postando fotos nas redes sociais fingindo que tudo estava bem. Continuava usando roupas caras que não podia mais pagar. Continuava culpando todo mundo menos ela mesma. Dona Glória me contou que elas mal se falavam. Minha filha me odeia, Helena. Me odeia por não ter conseguido te convencer. Às 9 da manhã, doutor Augusto ligou. Dona Helena, o oficial tá lá. Eles estão carregando as coisas no caminhão de mudança. Tá tranquilo? Tá. O Daniel tá cooperando. A Lorena tá chorando, mas tá saindo. As crianças estão com a Glória para não presenciar. E eles deixaram a casa em bom estado? Vou mandar o fiscal da imobiliária fazer a vistoria daqui meia hora. Qualquer dano, a senhora cobra. Obrigada, doutor, por tudo. O prazer foi meu, dona Helena. Ver a senhora recuperar sua dignidade foi a maior vitória da minha carreira. Desliguei, fiquei olhando pela janela. Lá fora, a vida seguia. Mas para mim, aquele era o dia do fechamento. O dia que tudo que eu tinha começado 3 meses atrás, naquela porta de festa, finalmente se completava. Sofia foi trabalhar. Eu fiquei em casa. Fiz almoço. Arroz, feijão, bife acebolado. Comida simples que me lembrava de onde eu vim. Sentei para comer sozinha. E pela primeira vez em meses comi em paz. Não tinha mais peso nos ombros. Não tinha mais aquela sensação de estar sendo usada. À tarde, às 3 horas, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Helena Bittencourt? Sim, sou eu. Aqui é Mariana da imobiliária. A vistoria foi feita, a casa está impecável. O casal comprador já recebeu as chaves. Tudo certo. Parabéns pela venda. Obrigada, Mariana. Desliguei. Pronto. Aquela casa não era mais minha. E não era mais do Daniel. Tinha um novo dono. Um novo começo. Era o fim de um ciclo que tinha durado 15 anos. Na quinta-feira daquela semana, eu fiz algo que vinha planejando há meses. Chamei Dr. Augusto e fomos juntos registrar a fundação. Fundação Helena Bittencourt, de apoio à mulher idosa. O objetivo? Ajudar mulheres acima de 60 anos que foram abandonadas ou abusadas financeiramente pela família. Dar apoio jurídico, psicológico e financeiro para elas recomeçarem. Dei 10 milhões para a fundação. Metade do meu patrimônio. Os outros 10 ficaram divididos. 5 para o meu sustento e 5 de herança para Sofia quando ela completasse 30 anos. Daniel? Daniel não herdava nada. O testamento estava registrado, blindado, sem brecha. A fundação começou a funcionar em abril. Contratamos advogados, psicólogos, assistentes sociais. Alugamos uma sede num bairro central. E os casos começaram a chegar. Dona Maria, 72 anos, que o filho tinha roubado a casa. Dona Joana, 68 anos, que a neta tinha desviado a aposentadoria. Dona Teresa, 75 anos, que o genro tinha falsificado documentos para ficar com os imóveis. Histórias iguais à minha. Mulheres que construíram tudo, que deram tudo e que foram descartadas quando não serviam mais. Cada caso que a gente resolvia, cada mulher que a gente ajudava a recuperar sua dignidade, era uma vitória. Não só dela. Minha também. Em maio, Lucas fez 15 anos. No dia do aniversário, ele apareceu na minha porta com uma mochila nas costas. Vó, eu vim, como prometi. Daniel tinha ligado 1 hora antes, nervoso. Mãe, o Lucas quer morar com a senhora. Eu não concordo, mas ele tem 15 anos. Legalmente ele pode escolher. Eu só peço que a senhora cuide bem dele. Eu vou cuidar, Daniel. Do jeito certo, Lucas entrou. Montamos o quarto dele. Estabelecemos regras. Escola em primeiro lugar. Ajudar nas tarefas de casa. Respeito. Nada de mesada. Se quisesse dinheiro extra, trabalhava. Ele aceitou tudo. Vó, eu só quero paz. E aqui eu tenho. Sofia virou a irmã mais velha que ele nunca teve. Os dois jantavam comigo todo dia, conversavam, riam, faziam planos.
A casa que tinha sido tão vazia tinha virado um lar de novo. Mas um lar diferente. Um lar construído em respeito, não em obrigação. Você que está me ouvindo agora, você já pensou no legado que vai deixar? Não o legado do dinheiro, o legado dos valores, o legado da dignidade. Porque no fim não importa quanto você tem na conta. Importa quem você é quando as luzes se apagam. Em junho, recebi uma ligação que eu não esperava. Era o Pedro, o ex-marido da Sofia. Dona Helena, eu preciso falar com a senhora. Fala. Eu queria pedir desculpas pelo jeito que eu tratei a Sofia, pelo jeito que eu pensei em dinheiro ao invés de amor. Eu errei. E eu queria que a senhora soubesse que eu reconheço isso. E por que você está me dizendo isso agora, Pedro? Faz 6 meses. Porque eu estou em terapia. E meu terapeuta me fez perceber que eu repeti com a Sofia o mesmo padrão que eu vi nos meus pais. Casamento por interesse, não por amor. E o que você quer? Voltar com ela? Não, eu sei que esse barco já partiu. Eu só queria pedir desculpas. E dizer que a senhora fez a coisa certa. A senhora salvou a Sofia de uma vida de mentira. Desliguei e pensei. Quantas pessoas vivem vidas de mentira? Quantas pessoas ficam presas em relacionamentos, em famílias, em situações que as destroem porque têm medo de recomeçar? Eu quase fui uma delas. Quase aceitei ser tratada como lixo porque achei que era meu dever de mãe. Mas não era. Meu dever era me respeitar primeiro. Em julho, Daniel me chamou para almoçar. Só nós dois. Num restaurante simples, sem luxo. Ele pagou com o salário dele. Comemos, conversamos e no final ele me olhou nos olhos. Mãe, eu aprendi. Demorou. Doeu. Mas eu aprendi. Aprendeu o quê, meu filho? Que a senhora não me devia nada. Que tudo que a senhora deu foi amor. E que eu desperdicei esse amor tratando a senhora como obrigação. E a Lorena? Ele suspirou. A gente se separou. Mês passado. Ela não aguentou a vida sem luxo. Disse que casou com um empresário, não com um funcionário. As crianças ficam comigo. Ela tem visita nos finais de semana, mas mal aparece. E você? Como você tá? Eu tô bem, mãe. Pela primeira vez na vida eu tô bem. Ganhando meu próprio dinheiro. Criando meus filhos com o que eu ganho. Sem depender de ninguém. É difícil, mas é honesto. Olhei para ele. Pro homem de 35 anos, que finalmente tinha virado o homem de verdade. E eu vi algo que não via há muito tempo. Vi o filho que eu criei. Não o monstro que ele tinha virado. O filho. Eu tô orgulhosa de você, Daniel. Ele chorou. Ali, no meio do restaurante. Chorou como não chorava desde criança. E eu segurei a mão dele. Porque mãe perdoa. Mãe sempre perdoa quando o filho aprende. Em agosto, a fundação tinha ajudado 53 mulheres. 53 mulheres que recuperaram sua dignidade. 53 histórias de recomeço. A imprensa começou a falar. Jornal, televisão. Quiseram me entrevistar. Eu aceitei. Não por vaidade, mas para mostrar que é possível. É possível recomeçar. É possível escolher a dignidade. Na entrevista, a repórter me perguntou: Dona Helena, a senhora se arrepende de alguma coisa? Me arrependo de ter demorado tanto para dizer não. Me arrependo de ter deixado me usarem por tanto tempo. Mas não me arrependo de ter cortado, porque foi cortando que eu me salvei. E a relação com seu filho? Como está hoje? Está se reconstruindo. Devagar, com respeito, com verdade. Não é como era antes. É melhor, porque agora é real. A entrevista foi ao ar numa quinta à noite. No dia seguinte, meu telefone não parou de tocar. Mulheres me ligando, chorando, contando histórias parecidas, pedindo ajuda. E a fundação cresceu. Abrimos mais uma sede, contratamos mais gente, ajudamos mais mulheres. Hoje, 1 ano depois daquele casamento maldito, eu olho para trás e vejo o caminho. Foi doloroso. Foi solitário em alguns momentos. Mas foi necessário. Porque se eu não tivesse sido barrada naquela porta,
eu nunca teria acordado. Nunca teria visto que eu era mais que uma fonte de dinheiro, que eu era a Helena, a mulher que veio do chão batido e construiu um império, a mulher que merecia respeito. Sofia tá noiva de um rapaz que conheceu no trabalho, um arquiteto igual ela. Ele não tem dinheiro, mas tem caráter. E quando ele veio me pedir a mão dela, eu olhei nos olhos dele e vi verdade. Eu não tenho nada para dar para ela, dona Helena, só meu trabalho e meu amor. E eu respondi: é só isso que ela precisa? Lucas está no 2º ano do ensino médio, notas boas, amigos de verdade. Sonha em ser advogado igual o doutor Augusto. Vó, eu quero ajudar pessoas igual a senhora ajuda. Quero defender quem precisa. E eu tenho certeza que ele vai. Daniel mora num apartamento simples com os 3 filhos. Trabalha, paga as contas, vive com o que ganha. A gente se vê todo domingo para almoço. Não é perfeito, mas é honesto. E honestidade, eu aprendi, vale mais que qualquer luxo. Lorena? Lorena sumiu. Voltou para a casa da Glória. Vive de bico. Continua postando foto nas redes sociais fingindo que tudo tá bem. Mas ninguém acredita mais. Porque mentira tem perna curta. E a dela acabou. Eu tô viva. Mais viva do que nunca. Tenho 69 anos agora. Cabelo branco que eu não pinto mais. Rugas que eu não escondo mais. Porque cada ruga é uma história. Cada fio branco é uma batalha vencida. A fundação é meu legado. Já ajudamos 128 mulheres. 128 vidas reconstruídas. 128 dignidades recuperadas. E cada vez que eu vejo uma mulher de 70 anos saindo do nosso escritório com a cabeça erguida, com os documentos na mão, com a vida de volta, eu sei. Eu sei que aquela humilhação na porta da festa não foi em vão. Foi o empurrão que eu precisava. Se você está me ouvindo e está passando por algo parecido, se você está sendo usado, desrespeitado, tratado como obrigação, eu te digo uma coisa. Você não precisa aguentar. Você não deve fidelidade a quem não te respeita, mesmo que seja família. Especialmente se for família, porque família de verdade não humilha. Família de verdade não usa. Família de verdade respeita. Recomeçar dói. Cortar dói. Mas sabe o que dói mais? Viver uma vida inteira sendo pisado. Viver uma vida inteira sendo tratado como menos. Isso dói mais. Isso mata por dentro. Eu escolhi viver, escolhi a dignidade. E hoje, quando eu fecho os olhos à noite, eu durmo em paz. Porque eu sei quem eu sou. Sei o que eu construí. E sei que ninguém nunca mais vai me tratar como lixo. O dinheiro tá lá, guardado, investido. Mas não é o que me define. O que me define é a escolha que eu fiz naquele sábado quando voltei da festa e ao invés de chorar, eu agi. É a escolha de me respeitar, de me valorizar, de dizer basta. E sabe o que é mais bonito? Meus netos agora me respeitam. Lucas me olha com admiração. Os filhos do Daniel, que antes me viam como a avó caixa eletrônico, agora me veem como exemplo. Vovó, conta de novo como você começou. E eu conto do chão batido, do fogão a lenha, do Maurício dirigindo o caminhão, da construção tijolo por tijolo. E eles entendem que tudo que eu tenho eu conquistei. E que ninguém tem direito de tirar isso de mim. Sofia me disse semana passada: Vó, quando eu tiver uma filha, vou contar sua história para ela. Vou ensinar ela a ser forte igual você. E eu chorei. Chorei porque era isso que eu queria. Não ser lembrada pelo dinheiro, ser lembrada pela força. Maurício, se você estiver me vendo de onde estiver, eu quero que você saiba. Eu honrei nosso nome. Eu honrei tudo que a gente construiu. E eu não deixei nosso filho me destruir. Eu o salvei. Salvei ele de si mesmo. E salvei a mim. Hoje de manhã eu acordei e fui regar minhas plantas. O pé de jabuticaba está cheio de fruta. A hortelã cresceu demais. As rosas estão florindo. E enquanto eu regava, pensei: é isso, é exatamente isso. A gente rega, a gente cuida, a gente espera. E quando nasce algo podre, a gente arranca. Não por maldade, por necessidade.
para que o resto do jardim sobreviva, eu arranquei o que era podre da minha vida. E olha o que nasceu no lugar. Uma fundação que ajuda dezenas de mulheres. Uma neta que se tornou independente. Um neto que escolheu viver comigo. Um filho que finalmente aprendeu. E uma paz que eu não sentia há 15 anos. Valeu a pena? Cada segundo, cada lágrima, cada momento de dúvida. Valeu. Então fica aqui meu recado para você que chegou até o final dessa história. Não se deixe usar. Não se deixe humilhar. Não importa quem seja. Não importa o grau de parentesco. Dignidade não se negocia. Respeito não se pede. Se exige. E se você tiver que ficar sozinho para manter sua dignidade, fica. Porque solidão escolhida é melhor que companhia que te destrói. Eu sou Helena Bittencourt. Tenho 69 anos. Vim do nada. Construí tudo. Fui humilhada, mas me levantei. E hoje eu sou livre. Se essa história te tocou, se você se viu em algum pedaço dela, compartilha. Deixa seu comentário contando como foi para você e se inscreve no canal. Porque toda semana eu trago histórias de superação, de dignidade, de mulheres e homens que escolheram não abaixar a cabeça. A vida é uma só. E ela é curta demais para ser vivida de joelhos. Obrigada por ter me ouvido até aqui. E lembra, você merece respeito. Sempre mereceu. Sempre vai merecer. Um beijo no coração de cada um. E até a próxima história.